Estamos muito felizes de estar aqui em Chapecó, Santa Catarina, na casa da família do irmão Denival e sua esposa, irmã Isabel. E antes de nós iniciarmos aqui a ministração da palavra, nós temos um grande privilégio de, nesse momento aqui, apresentar esse maravilhoso e doce presente que o Senhor concedeu para a família, né? Que foi a menininha Elizabeth. Um dom de Deus precioso que, sem dúvida, tem trazido alegria aos corações dessa amada e abençoada família. E ficamos alegres e contentes por saber que, como é uma família temente a Deus, eles sabem que o bebê que eles têm, eles sabem de onde que veio esse bebê. Eles sabem quem deu esse bebê para eles. E pela fé que eles têm, eles querem agora apresentar, devolver ao Deus que lhe deu esse bebê para que fique aos cuidados do Senhor. Amém. Então, nosso desejo aqui é fazer o que o Umbanda disse. Nós não batizamos crianças porque ele disse que uma criança não tem do que se arrepender. Batiza para confessar pecados e arrepender-se. Então, o Umbanda disse, até a idade da responsabilidade, um bebê não tem do que se arrepender. Uma criança não tem do que confessar. Né? Embora a palavra diz, todos nós nascemos em iniquidade, em pecado, porque você conhece, porque a Bíblia nos conta. A raça humana está decaída desde o primeiro casal lá. Então, nós não batizamos crianças, nós apenas apresentamos ao Senhor, porque Jesus mesmo disse, olha, vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Então, nós fazemos o que a Escritura diz, nós apresentamos a criança ao Senhor para que o Senhor a cuide, e é o que nós vamos fazer agora. Amém, irmão Denival? Vou pedir para que a família, esposa, trago aqui a Elizabeth para nós e vamos apresentar o Senhor. Pode chegar aqui. Graças a Deus. Amém. Pode chegar mais perto? Isso. Aí, a irmã também chega mais perto aqui, né? Vai aparecer aqui no registro aqui. Eu não vou pegar a menininha porque é capaz de ela chorar. Né? Não está acostumada comigo, mas o irmão vai segurar ela e nós vamos fazer oração e vamos apresentar ela. Tá bom? Amém. Então vamos falar com o Senhor e vamos apresentar a Elizabeth. Eterno Deus e Pai querido, estamos felizes e contentes, Senhor, por esse dom precioso que Tu deu para esta família, para alegrar seus corações. Agradecemos, Senhor, pela vida da Elizabeth. E nesse momento, Pai, nós queremos apresentar a Ti os Teus cuidados, para que Tu a guarde e a proteja, dando a ela, Senhor, vida longa com saúde. Que enquanto ela estiver aqui, Senhor, que ela possa crescer e amadurecer, e também ter a mesma fé dos seus pais, e ser uma testemunha da Tua palavra como os seus pais têm sido. Amém. Pedimos, Senhor, para que Tu guarde esta filha, Senhor. Apresentamos ela agora nos Teus braços, nos braços da fé, para que Tu venha estar sempre com ela, cuidando dela, e protegendo e livrando do mal, Senhor. Amém. Que Tu envie sempre anjos, Senhor, ao socorro dela, onde quer que ela esteja, Pai. Amém. Que ela possa, como dissemos, um dia crescer, e se o Teu Cristo tardar, que ela possa ser uma serva fiel. Amém. E se for da Tua vontade, que ela viva para ver o dia da vida do Teu Cristo. Amém. Aqui estamos, Senhor, para apresentar não somente a ela, mas também esta família. Sim. Apresenta esta família os Teus cuidados também, Amém. Senhor. Que Tu esteja com este lar, suprindo suas necessidades. Amém. Que Tu provê para esses pais, para essa família, tudo necessário, Senhor, para cuidar da Elizabeth, Senhor. Amém. Que nada falte este lar, Senhor. Amém. Que Tu guarde, proteja, prospere e livre esta família de todo o mal, Pai. Amém. Que Tu esteja com ela, Senhor. Guarde Elizabeth, Senhor. Nós a apresentamos a Ti, nós encomendamos a ela para o Teu serviço, Senhor. E Te agradecemos por esta vida. Amém. Sê com ela, Pai. Assim pedimos e Te agradecemos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Estamos muito felizes. E hoje parece que Elizabeth está fazendo um aninho, né? Hoje é aniversário dela. Então estamos aqui no tempo certo. No tempo certo. As coisas acontecem no tempo de Deus. E eu estou dizendo isso porque esse é o tema que eu quero tratar hoje. O título que eu quero dar para essa mensagem é A Palavra Certa no Lugar Certo. Amém? Então eu quero aqui fazer uma leitura de uma escritura que se encontra lá
na carta de Tiago, capítulo 5, e eu quero fazer leitura a partir do versículo 7. Vamos ler os versículos 7 e 8 de Tiago, capítulo 5. Graças a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Digam todos graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Eterno Deus e Pai querido, aqui estamos para te agradecer por mais um momento em que nos voltamos a ti uma palavra de oração. Agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas e estamos felizes por mais uma vez crer que tu nos guarda e nos protege e nos abençoa com a tua gloriosa presença. Aqui estamos, Senhor, agradecidos pelos cânticos que foram entoados e que acompanhamos aqui de Chapecó, lá no nosso tabernáculo em Francisco Morato, São Paulo. Agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito até aqui e cremos que tu esteve no controle, Senhor, e agora pedimos para que da mesma forma tu esteja no controle dessa reunião que estamos apresentando agora a ti, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos guie em cada coisa que for dito e que nessa simples e humilde mensagem que estamos aqui agora para entregar neste culto familiar, que tu possas, ainda numa mensagem simples, Senhor, falar com cada coração, com cada filho teu, e que tu possa alegrar espíritos que talvez estejam entristecidos, porque a tua palavra diz que perto está tu, Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado e livres contritos de espírito. Que a tua palavra seja cura neste momento, Senhor, para alguém que está enfermo, tanto no físico quanto na alma, no espírito. Nos guarde, Senhor, é o que nós te pedimos. Que tu nos abençoe. Nós agora esquecemos nossos afazeres, esquecemos as preocupações deste mundo e levamos cativos agora os nossos pensamentos, a tua palavra e a tua obediência. Fale com cada um de nós, Senhor. Na esperança de que tu nos ouve e nos responde nessa petição, nós pedimos essas coisas e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Pode tomar vossos assentos. Então, meus amados, aqui a epístola de Tiago, ele disse: sede, pois, irmãos, pacientes. Pacientes até a vinda, até a parousia de Cristo. E você sabe que para você esperar em Deus, isso exige paciência. E Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos uma solução para alguma coisa, para alguma petição, para algum desejo, e às vezes nós temos até pressa, nós queremos que a solução venha logo, né? Mas ainda às vezes não é o tempo certo. Deus tem um tempo certo para nos contestar, para nos responder. Por isso que, como eu disse, nós temos que esperar e com paciência. É isso que Tiago aqui está nos dizendo nessa epístola. Mas veja, o crente ele não espera sozinho, ele espera por Deus e em Deus. Então, Deus ele está conosco o tempo todo. Deus ele é fiel. Deus está com a sua igreja, Deus o guarda, ele nos dá força para esperar nos momentos difíceis e ele nos dá a vitória na hora certa. Tudo tem o seu tempo certo. Tudo, como diz lá no Salmo 139, já está escrito e determinado. Tudo já foi determinado. Então ele nos dá
um conforto, nos dá uma segurança, nos dá uma esperança de que no tempo certo Ele vai nos responder naquilo que nós ansiamos, naquilo que nós desejamos. Ou seja, há um tempo certo para todas as coisas. Não tem uma escritura também que fala sobre isso? Acho que é Provérbios, Eclesiastes. Há um tempo certo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher. Vocês conhecem a escritura. É isso, meus irmãos. Há um tempo certo. E há também uma palavra certa para um tempo certo, para um povo certo e no local certo. Então, tudo que nós precisamos é estar posicionados corretamente nesta fé e nesta palavra. Então, quando nós, uma vez posicionados nessa palavra certa, no tempo certo, nós vamos colher os resultados disso. Então, o que eu quero aqui fazer é tentar até dar aqui alguns exemplos que o próprio irmão Branham nos dá nas suas mensagens, sobre o que acontece quando alguém que está posicionado na palavra certa e confessa essa palavra certa, no tempo certo, para a pessoa certa, ele vai obter, no tempo certo, a resposta certa. Amém. Ele nos dá um exemplo da irmã de Lázaro, que quando encontrou Cristo, ela apresentou a ele a sua fé e disse que, sem dúvida alguma, ela cria que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Mas o Umbanda disse que ela tinha uma palavra certa para aquele momento. E porque ela deu uma palavra certa naquele momento e para a pessoa certa, no momento certo, ela teve a resposta no momento certo. Amém? Eu quero fazer a leitura disso, uma mensagem que o Umbanda pregou lá em 51, Cristo isto. Aqui ele vai dizer: Marta aqui pudesse ler na Bíblia, se Maria ou Marta aqui pudesse ler na Bíblia e ver que a mulher sunamita obteve o desejo do seu coração, porque ela reconheceu que Deus, naquela era, vivia em seu profeta. Quanto mais ele estaria em seu filho, ou seja, Deus encarnado em plenitude no seu filho. Amém. Ele estava ali. Deus estava ali no seu filho em plenitude. Amém. Deus estava em seu filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ela sabia disso. Marta sabia que Jesus não era Deus, mas sabia que Deus estava no seu filho. Em outras mensagens, Ana vai dizer, ela sabia que Jesus era o representante de Deus. E todos nós também sabemos disso. Então ela sabia disso. Então ela correu até ele. Na atitude certa, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí se ela fosse uma incrédula, ela dizia, agora é tarde demais, por que o senhor está aqui? Agora o senhor chegou tarde. O senhor tinha que chegar no meu tempo, aqui eu acho que o meu tempo era quando meu irmão estava vivo. Mas não, ela não fez isso, não foi essa atitude dela. Ela tinha fé. Ela disse, olha, se o senhor tivesse chegado aqui a tempo, é verdade, meu irmão não teria morrido. Mas ele morreu. Porém, o que ela disse? Mas, mesmo agora, mesmo meu irmão estando morto, tudo que tu pedires a Deus, Deus fará. Olha a fé dessa mulher. Então, o que o irmão diz aqui, ela vai dizer, amém? Algo precisa acontecer agora. Por que isso? Porque ela está no lugar certo, diante da pessoa divina certa, com a atitude mental certa, falando as palavras certas, crendo nas coisas certas. Aquelas velhas engrenagens, então, estão trabalhando juntas agora. Algo tem que acontecer. Quando você tem esse tipo de fé, algo tem que acontecer. Quando você tem uma palavra certa, uma fé certa, uma atitude certa, no tempo certo, algo tem que acontecer. É uma engrenagem que está trabalhando junto aqui, tem que estar operação junto. Então, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora, tudo que tu pedires a Deus, Deus fará. Eu sei que tu não és Deus, mas o Deus que está em ti, porque tu és o seu representante, se tu pedir algo a Deus, Ele pode te conceder. Então veja, Jesus era quem sempre também fazia isso, ou seja, Ele era alguém que estava sempre no lugar certo, com a palavra certa, no tempo certo, para fazer a coisa certa. E
essa atitude, essa postura de Cristo, você sabe, tudo isso era um exemplo daquilo que todos nós, como a igreja, também tem que ser. Você também tem que ser como Cristo, tem que ter um tempo certo, com uma palavra certa, no lugar certo, posicionado corretamente na palavra certa. Então essa é uma atitude que todos nós devemos ter. E quando Cristo, o Filho de Deus, que tem a palavra certa, no tempo certo, no Espírito certo, e encontra um filho e uma filha de Deus que também tem a mesma fé certa, no tempo certo, com a confissão correta e no lugar certo, posicionado corretamente, quando ele encontra isto, né, cria-se um vínculo. As engrenagens trabalham junto. Então, alguma coisa, diz o irmão Branham, tem que acontecer. Amém? Então, da mesma forma como Deus operou ali um milagre para aquela mulher, porque, como disse o irmão Branham, ela tinha a palavra certa, estava posicionado corretamente, então ela viu o milagre. Ela viu algo acontecer. Então, é isso que o irmão Branham aqui está nos dizendo. Quando nós temos uma confissão de fé correta, quando estamos posicionados naquilo que é o correto, então, nós confessamos isto, e no tempo certo, você vai ver o milagre. Amém. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido antes que alguém chegasse para ele e dissesse isso. Lázaro morreu. Ele disse, não, Lázaro morreu, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Ah, então vamos. Não, não é agora. Jesus tinha uma palavra certa, mas era no tempo certo e no local certo. Por que isso? Porque ele sabia que quando ele chegasse lá no tempo certo, ele ia encontrar aquela mulher com a mesma palavra certa também, naquele local certo, posicionado corretamente. Tinha que haver essa engrenagem, tinha que combinar. Então, quando fechou ali, não é isso? A engrenagem, então o milagre aconteceu. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós tenhamos também esse mesmo tipo de fé, esse mesmo tipo de postura, esse mesmo tipo de posicionamento. E mantenha-se nisso. Por quanto tempo? Até o tempo certo. Amém. Surgir para que você veja o milagre de Deus. Não pode ser nem antes nem depois. É o tempo certo, o tempo exato do Pai. Então, como eu disse, Jesus, ele tinha uma palavra para Lázaro, mas ele tinha o tempo certo para isto. Agora, veja que, como eu disse, Jesus também fazia a mesma coisa que essa mulher. Uma banda disse, ela tinha uma palavra certa, ela estava no momento certo, no local certo, mas como eu disse, Jesus também era isto. Jesus ele sempre tinha uma palavra certa, no tempo certo, ele sempre estava no local correto, e havia um segredo para isto. Havia um segredo para que Jesus estivesse no local certo, no tempo certo, com a palavra certa. E esse segredo é algo que você também tem que saber como igreja, para que você saiba fazer a mesma coisa que ele fez. Deus também quer que você tenha a palavra certa, para estar no tempo certo, no local certo, para ter os resultados certos. Então, qual é o segredo de Jesus, que é o que você também tem que saber, para poder ter esses mesmos resultados? Vamos lá, o segredo está lá em João capítulo 4, lá no versículo 31. Veja o que Jesus vai dizer lá. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este era o segredo que Jesus tinha para ter a palavra certa, no tempo certo, para que as coisas corretamente operassem. Ele disse, é o meu alimento fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta, o que me sustenta é fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, essa também deve ser a comida da igreja, a comida da noiva. Desejar fazer não a sua própria vontade, não seus próprios caprichos, não buscar seus próprios interesses, mas o que Cristo fez, os interesses do Pai. Fazer a vontade de Deus, cumprir com a palavra de Deus. E será isso que vai permitir, então, você estar no lugar certo, crendo nas coisas certas, dizer as coisas certas. Então, quando nós deixamos de fazer o que nós queremos, para fazer aquilo que Deus quer, então nós temos a certeza de que nós estaremos no lugar certo, dizendo e fazendo as coisas certas. Esse era o segredo de Jesus. Como diz lá no Salmo 37, versículo 34, espera no Senhor,
segue o seu caminho, ou seja, cumpra com a vontade dele, e ele te exaltará para possuires a terra, e presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Busque o Senhor, busque fazer a vontade dele. Então, ele vai fazer com que você possua a terra, ou seja, você vai viver não por cauda, como diz a palavra, mas por cabeça. Você vai viver uma vida com autoridade. Você não vai ser escravo de circunstâncias. Então, veja, o Mombana ele disse que até por alguns anos, às vezes ele até procurava tentar fazer o que os outros faziam, para tentar buscar alguma espécie de aprovação, a ser aceito por algumas pessoas, mas isso nunca funcionava. Mesmo quando ele tentava fazer alguma coisa que ele não queria fazer, para tentar agradar os outros, ele não conseguia. Lembra quando riam dele porque ele não bebia, quando tentava beber, o espírito aparecia e não deixava. Ah, você não fuma, você é um marica, me dá cigarro, eu quero fumar aqui, e o espírito não deixava. Ele às vezes tentava seguir o efeito manada, de fazer o que todo mundo queria fazer, ou gostava de fazer, ou pensar como os outros. Ele tentava às vezes fazer isto, para tentar agradar ou ser aceito, mas não conseguia, não dava certo. Nada se encaixava. Ele não conseguia se encaixar com o que os outros faziam, o que os outros criam. Ele sabia desde o princípio que ele somente poderia ser uma bênção, um vaso de bênção nas mãos de Deus, se ele estivesse na vontade de Deus para fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse. Para ter a atitude certa, os bons motivos e objetivos certos, para que ele também tivesse a palavra certa, no tempo certo, com a eficácia de Deus. Então, nossa mente, quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, é que nós então conseguimos estar no lugar certo. Você nunca vai estar no lugar certo se primeiro você não fizer o que Jesus disse que fazia. É o meu alimento. Eu quero saber qual é a vontade do meu Pai. Eu quero fazer essa vontade. Deixa eu ler algo aqui. Ministério Explicado, de 50. Toda a minha vida eu parecia que eu não conseguia encontrar a classe a que eu pertencia. Quando eu era menino, eu não fumava e nem bebia, e os jovens não tinham nada a ver comigo. Então, as meninas todas, quando eu saía com as meninas, elas iam ao baile, e eu não ia ao baile. Então, eu era uma flor de parede. E quando eu fui salvo, eu criei uma religião sincera, à moda antiga. E assim a igreja não cria. Eles pensaram que eu era um fanático. Bem, eu, aves da mesma plumagem, creio que finalmente eu entrei no lugar certo. E eu estou muito agradecido. Portanto, eu estou muito feliz por estar com grupos que creio que estaremos na glória juntos. Amém? Amém. O que o Mombana disse que experimentava é o que todos nós experimentamos. Nós só vamos nos sentir bem, somente vamos estar em paz com Deus, se nós também estivermos no local certo, com as pessoas certas. Se você estiver em comunhão com pessoas, em companhierismo com pessoas que não estão na mesma sintonia que você, no mesmo espírito que você vai se sentir perturbado, você não vai ter paz. Mombana disse, eu tentei estar com muitas pessoas, não deu certo. Eu me sentia uma ave fora do ninho, eu não me sentia bem, mas quando encontrei um local certo, quando encontrei pessoas com esse mesmo espírito, então eu tive paz, e então eu pude ver o mover de Deus. Amém. É isso, meus irmãos. Então, realmente, nós somente podemos ser uma bênção para Deus, nós somente vamos ser úteis para Deus, quando nós estamos no lugar que Ele quer que nós estejamos. Assim como Cristo somente pôde ser útil para Deus, para a sua obra, porque Ele buscava fazer a vontade do seu Pai. Então, Cristo, Ele somente pôde fazer o que era certo, como eu disse, porque Ele teve também uma instrução certa. Porque para você então fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer essa vontade. E a vontade você somente a conhece quando você tem a revelação da sua palavra. Quando você tem um conhecimento e instrução da palavra, então é a instrução da palavra que vai te orientar, que vai te dar uma bússola, que vai te dar uma orientação para aquilo que Deus quer que você faça. E uma vez de posse da informação, desse conhecimento, isso vai, como dissemos no culto de ontem, né, por você ser uma semente de Deus, essa palavra, uma vez que você ouve, vai vivificar essa semente com a qual você nasceu, esses genes, esses atributos latentes de Deus em você, e isso vai vivificar em você, e isso vai fazer com que você seja moldado e transformado por essa palavra.
Então, quando você está de posse dessa informação, dessa instrução, isso vai também colocar em você um desejo, um temor de você fazer não a tua vontade, mas a vontade do Pai, como Jesus fazia. Então, não é uma atitude simplesmente tua, eu decido fazer isso. Não. Você tem que ter um conhecimento certo, de uma palavra certa, você tem que ter uma instrução correta. Como eu tenho dito muitas vezes, um treinamento. Você tem que ser treinado. A palavra faz isso conosco, ela nos treina. Então, quando você passa por um treinamento com uma instrução correta, isso vai te dar uma orientação correta, de uma palavra certa, e vai guiar você a fazer as coisas certas e estar no lugar certo, no tempo certo. Amém. Então, no tempo certo, você vai ver os resultados. No tempo certo. Mas tem que ser assim, irmãos, tem que passar por uma instrução. Paulo disse que nós temos que ser instruídos pela palavra. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra nos educa, nos instrui, nos ensina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então você vai ser útil para Deus quando você aceita ser treinado e ensinado por Deus. Amém. E veja, foi exatamente isso que Cristo também teve que passar. Jesus, o Filho de Deus, eu sei que para a cabeça do unicista isso aqui vai explodir, mas Jesus ele teve que passar por um treinamento também. E Jesus disse que Deus, o seu Pai, foi quem o instruiu, quem o treinou, quem o ensinou. Lá em João capítulo 8, versículo 28, a parte B do versículo 28. Nada faço por mim mesmo. Eu não faço as coisas porque eu quero, não é minha vontade. Eu não faço as coisas porque eu quis. Mas por que então? Mas falo como o Pai me ensinou. Então ele disse, meu Pai me ensinou. Essas coisas que eu faço é porque eu passei por um ensinamento. Eu passei por um treinamento. Deus me instruiu, Deus me treinou. E porque ele foi treinado por Deus, ele conheceu a vontade de Deus. E se sujeitou à vontade de Deus, e por causa disso ele era um homem que sabia ter a palavra certa, no local certo e fazer as coisas certas. Não que ele queria, como ele disse, mas que Deus queria que ele fizesse. Isso é só para ele, Jesus? Não, é para toda a igreja, todos nós que somos também seus irmãos. Então veja, Paulo também ele disse que ele não procurava fazer o que era do desejo dele, da vontade dele, não buscava também seus próprios interesses, mas tudo que Paulo procurava fazer era aquilo que fosse realmente útil para salvar a vida de outros. Deixa eu ler como ele falou isso, lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, busque agradar a Deus, não a si mesmo. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Amém. Mas veja, quando alguém deseja fazer a sua própria vontade, ele vai crer em coisas erradas. E isso vai fazer com que ele esteja também no lugar errado. Se você tiver um falso treinamento da palavra, uma falsa palavra, obviamente, isso vai fazer você estar no lugar errado e vai fazer você fazer coisas erradas. Ainda que você se esforce o máximo para, com zelo, fazer aquilo que você julga ser certo. Mas se você está no lugar errado, com uma palavra errada, você vai ter atitudes erradas. Foi uma banda que disse isso. Vamos lá. Plantando a vinha e onde plantá-la. Isso aqui eu li no culto passado, tá? Ministrei no domingo passado, nós adoramos o que conhecemos. Eu vou ler mais uma vez como a banda disse aqui. Um homem que é um cristão, que descansa seu destino eterno sob algum credo denominacional, ele não está em seu lugar correto. Então, veja, você nunca vai fazer a coisa certa se você estiver no lugar errado, crendo na coisa errada. Como dissemos no culto anterior, de ontem, sim? Todos nós, como disse Mambrana, somos aquele que é da eleição, tem dentro de si uma semente. Você não é feito semente, você já nasceu sendo filho de Deus. Mas Mambrana disse que você não vai atuar como filho de Deus até que você seja estabelecido. E como vimos no culto de ontem, Mambrana nos mostra que um filho de Deus, ele só é estabelecido como filho de fato, quando ele recebe a palavra certa, o fruto certo da estação. Então, é isso que você tem que ter para saber
falar a coisa certa, estar no lugar certo que Deus quer que você esteja. Então, e nesse culto de domingo passado, que eu mencionei, né, nós ministramos, nós adoramos o que conhecemos, se vocês se lembram, os que acompanharam, eu mencionei que, como dizia também o Mombrana, todos nós já nascemos com o desejo de servir e adorar a Deus. Existe uma pesquisa científica que diz que está nos genes do homem adorar a Deus. Porém, veja, todo aquele que tenta saciar esta sede, então, inata, com a qual o homem já nasceu, para adorar a Deus, mas no lugar errado, com o ensino errado, com a palavra errada, o que vai acontecer com uma pessoa assim? Ele vai continuar sedento. Ele pode tentar se conformar com isso, mas ainda assim vai estar faltando alguma coisa. Né? Como dissemos ontem, né? Mamãe disse que nós somos como águias, mas até que você conheça a palavra, você pode estar aí em um sistema que não vive toda a palavra, como um filhote de águia está num galinheiro. Ele vai tentar ciscar ali junto com as galinhas para tentar comer a querera deles. Vai tentar se conformar, mas vai sentir que está faltando alguma coisa. Então é isso. Você nunca vai conseguir satisfazer essa sede que Deus colocou em você pela palavra com uma palavra errada. E você nunca vai estar posicionado corretamente. E como foi dito ontem, nunca você será estabelecido como filho, ainda que você seja um filho. Tem que estar no local certo, com a palavra certa, com a unção certa, com o ministério certo. Tem que estar tudo certo, irmão. Como disse uma banda aqui, né? Vamos usar as palavras dele. Todas as engrenagens têm que estar junto, funcionando junto. Amém? Na mensagem sede, veja como a banda aqui vai dizer. Agora, Satanás, ele toma essas coisas, como eu disse, e as perverte. Então, se você não der a essa sede o lugar certo em sua vida, ou seja, se você não satisfazer essa sede que Deus colocou em você com a palavra certa, com o alimento certo, se você não estiver no lugar certo para satisfazer essa sede, porque essa sede só aceita uma palavra certa. Então, se você tentar satisfazer isso com uma outra coisa, com uma outra palavra, estando em outro lugar, e não tiver sede de tomar as coisas que Deus proveu para matar essa sede, para saciá-la, então o que vai acontecer? Satanás o levará a algumas das suas fossas estagnadas deste mundo. Então, se você não buscar rapidamente saciar essa sede com aquilo que é o correto, Satanás vai encontrar um meio de tentar satisfazer a tua sede de outra forma. Vai tentar fazer com que você se contente com uma outra coisa que nada tem a ver com o seu reino. Você tem de satisfazer isso em algum lugar. Se não conseguir encontrar alimento, você comerá de uma lata de lixo. Né? Se você é filho de Deus, mas o ministério ao qual você está ali não te sustenta com a palavra, fazer o quê? Você não tem outro recurso? Você vai comer, como disse uma banda, nem que seja uma lata de lixo. Não é isso? O filho pródigo não está querendo correr atrás das alfarrobas dos porcos? É isso. Você tem sede, você tem fome. Você poderia comer colossíntidas, com alimento venenoso, se você pudesse. Porque você tem sede e fome. Mas essa fome e sede nunca vai ser realmente saciada até que você tenha o alimento certo para o qual Deus deu para cada um dos seus filhos. Se não conseguir encontrar o alimento certo, né, você comerá de uma lata de lixo, está vendo? E se você não conseguisse encontrar água e estivesse morrendo, você beberia de uma poça de qualquer tipo, porque ia perecer. Então veja, é por isso que nada pode ser misturado a essa palavra, como nós dissemos ontem. Porque do contrário, essa palavra vai perder o seu efeito. Como nós dissemos ontem, alguns arrasou apenas 1% da palavra. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei, do fermento. Dissemos ontem que a farinha, se você vai fazer um bolo, você pega tantas xícaras de farinha e um tanto de fermento. Mas o fermento é o quê? É só uma colherzinha, né? E se for pesar tanto de farinha que você vai usar para fazer o bolo ou pão, e for pesar o fermento, qual é a diferença? É 1% do equivalente da farinha, geralmente. Mas aquele 1% do fermento vai levedar toda a massa. Então alguns podem dizer, nessa partezinha aqui não creio, mas o resto eu creio. Então, esse 1% de arrazoamento que você está tendo vai tornar a palavra de Deus inoperante. Como dissemos ontem, você tem que crer e ficar e confiar em toda a palavra.
É só assim que você vai ter essa mesma postura de Cristo, de fazer a coisa certa, estar no tempo certo e com as atitudes corretas, a mentalidade correta, a postura mental correta, para ter os efeitos no tempo certo. Então, eu quero ler aqui uma mensagem romana, o único lugar de adoração provido por Deus. Veja, você tem de entrar nesse lugar certo antes que ele receba o seu sacrifício. Você tem que entrar nisto, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. O que isso tipifica no sacrifício? Não misture com nenhum credo. Tem de ser a palavra. Não levedado. Fermento é o... Você sabe o que o fermento é em qualquer coisa. Um pouco de fermento levera toda a massa. Toda a massa é o corpo. Não se pode pôr nem um pouquinho de denominação ou credo em Cristo. Não, Senhor, não funcionará. E outra mensagem aqui, a marca da besta, 56. Uma palavra mal representada pode fazer com que alguma alma seja rejeitada. Mas a palavra certa, representada no tempo certo e no lugar certo, pode fazer com que um pecador rebelde venha a Cristo. Mas tem que ser a palavra certa para a terra certa. Às vezes a semente está certa, a palavra está certa, mas se for cultivada num terreno que não foi apropriado para receber aquela palavra, ela não vai frutificar. A palavra, a semente de Deus, não vai produzir, não vai germinar. Mas veja, a graça de Deus é que sempre nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Nós tentamos fazer o que é certo, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus que está conosco. Claro que isso também, se isso também for a nossa vontade. Porém, veja que não é somente a questão envolvendo a palavra que precisa ser aplicada corretamente. Umbanda também chamava atenção para os dons espirituais, eles também têm o tempo certo e uma aplicação correta. Há ministros que têm dons e Umbanda disse, olha, eles são aplicados de uma forma errada. E um dom certo, num local errado, e sendo aplicado por motivos e objetivos errados, não vai produzir os efeitos que deveriam ter. Os dons são para edificar o corpo de Cristo, são para sustentar e alimentar, alicerçar a sua fé. Mas a Umbanda disse, os dons também têm que estar no lugar certo, com motivos e objetivos certos. Quero ler algo aqui, perguntas e respostas de 54. Escute, meus filhos, esses dons são maravilhosos, ninguém sabe o quanto eu te aprecio e te amo com amor piedoso. Mas esses dons podem ser prejudiciais a você, se não os usar no lugar certo. Veja as pessoas hoje, bom homem no campo, orando pelos enfermos e cobrando dinheiro por isso. Isso está errado. Se um homem tem fé para curar e orar pelos enfermos, ele deve ser cavalheiro o suficiente para orar pelas pessoas sem dinheiro. Graças a Deus. Irmão, eu quero dizer isso, não por mim mesmo, mas para a glória de Deus. Nenhuma vez eu tirei dinheiro das pessoas ou algo assim. Eu até recusei, literalmente, $1.500.000 em uma oferta. E você sabe disso. Estava bem aqui no jornal. Isso mesmo, não é? Quando você fizer isto, perderá a sua fé lá fora com Deus. Então, quantos ministérios aí estão usando dons genuínos de Deus, do Espírito Santo, de uma forma errada? E no local errado? Eles usam os dons, E pessoas são curadas, irmãos, são curadas, cânceres são removidos por compaixão do Senhor, por aquela alma moribunda ali. Deus até usa esses vasos, mas o que eles fazem depois com esses dons, com esses sinais? Eles tentam usar isso para realçar ou dar base, dar fundamento para uma falsa doutrina que eles ali defendem, ou para respaldar um ministério, um sistema do qual eles criaram. Então, é um dom certo, mas no local errado, sendo usado de uma forma inapropriada. Então, tudo tem que estar no lugar certo. A palavra, dons, tudo. E veja, todo cristão, ele reconhece que ele é dependente de Deus. Todo filho de Deus sabe que ele por si mesmo é indigno, não pode fazer nada. Então, ele sabe que somente com os seus conselhos é que ele pode ser vitorioso. Se você não seguir os conselhos de Deus, não seguir a vontade de Deus e a sua palavra, a própria palavra diz que todos os nossos planos serão frustrados. Lá no Provérbios 15, verso 22,
Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra certa ao seu tempo, quão boa é! A palavra certa no tempo certo. Então veja, a razão de nós deixarmos de fazer o que nós queremos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, é que nós também sabemos pela própria palavra que os pensamentos e os planos de Deus para nós são muito melhores do que os nossos planos e nossos pensamentos. Então, Deus tem planos melhores para os seus filhos. Planos melhores e superiores. Deixa eu ler isso, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Eu quero o melhor para vocês. Então, por isso que através da minha palavra eu instruo, ensino vocês, para que vocês, uma vez de posse dessa informação, do qual é o meu querer para vocês, da minha vontade para vocês, então vocês vão ver o que eu planejo para vocês, o que eu penso para vocês. Deus pensa o melhor para nós. O diabo muitas vezes quer até afligir você e colocar dúvida na tua mente, dizendo que Deus não se preocupa com você, ou que você pecou tanto que agora é tarde demais, Deus não vai mais te ouvir. O diabo lança muitas mentiras, mas não, a palavra diz, os pensamentos que eu tenho de mim para você, meu filho, são os melhores. Eu quero o melhor para você, eu não quero nenhum mal para você. Pensamentos são de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Essa palavra que Deus deu aqui a Jeremias, esse profeta Jeremias entregou para Israel, quando na época estava no cativeiro da Babilônia. Mas não pense que isso aqui é só lá para Israel, não. Para cada filho de Deus, Deus está dizendo hoje a mesma coisa para nós. Para a igreja de Cristo, Deus está dizendo isto. Eu tenho pensamentos bons com relação a você, meu povo, noiva de Cristo. Então, se você da mesma forma orar a mim, eu vou te ouvir. Se você buscar e você me achar, com certeza, vocês terão aquilo que vocês desejam. Então, Deus ele tem um tempo certo, como eu disse no início, para todas as coisas. Para que tudo funcione, deve tudo acontecer no local certo e no tempo certo. Eu lembro que às vezes eu me perguntava, por que eu não conhecia essa mensagem há mais tempo? Eu fiquei mais de 10 anos de denominação pentecostal, dando vídeos a uma doutrina que eu sabia que não estava certo, eu não estava satisfeito lá. Eu estava tentando me conformar, mas eu sabia que alguma coisa está errada. Por mais de 10 anos eu fiquei em uma denominação pentecostal. E às vezes eu até me perguntava, me questionava, por que eu não conhecia essa mensagem há mais tempo? Porque tantas coisas Deus fez na minha vida, irmão Denival, somente depois quando me posicionei e rompi com o sistema dos homens. Somente quando eu realmente cortei o cordão umbilical que me ligava a qualquer sistema de homens, é que eu vi os sinais de Deus se cumprindo em minha vida. Somente depois que realmente eu rompi, porque eu conhecia a palavra e me posicionei por ela, é que Deus de fato me abençoou, me prosperou. Eu lembro quantos anos fiquei numa denominação procurando, pedindo a Deus por um trabalho, uma porta de trabalho. Nenhuma porta de emprego se abriu, irmão Denival. Fazia todos os votos que pedia para fazer, pegava aqueles envelopes com contribuição, fazia as campanhas, fica aqui, campanha de 7 semanas, disso, aquilo. Eu fazia tudo, não funcionava. Mas quando eu rompi com o sistema, meu irmão, quando eu rompi com o sistema, eu lembro que dali, eu acho que não deu 2 meses, eu acho que 1 mês depois, irmão, eu já estava trabalhando carteira assinada. Graças a Deus. Isso é só um pequeno exemplo, muitas outras coisas Deus operou na minha vida. Então, eu vi que foi porque depois eu me posicionei por essa mensagem. Então eu me questionava, por que eu não conhecia essa mensagem há mais tempo? Quem sabe eu não teria tantas frustrações, tantas amarguras, tantas decepções. Mas depois de um tempo, irmão Denival, eu acabei mudando esse pensamento. Eu comecei a entender que nós recebemos a mensagem, a palavra, no tempo certo. Amém. Deus permite que certas coisas aconteçam para você colher algumas experiências, porque isso vai te ajudar depois na tua maturidade. Então hoje eu não faço mais tipo de questão, não questiono mais a Deus. Por que eu não conheci essa mensagem há mais tempo? Porque se eu tenho sido tão abençoado, ou eu queria ter sido abençoado há mais tempo, mas há um tempo certo para essa palavra. Uma palavra certa, para um filho certo, no tempo certo. Amém? Amém? Amém. Aqui uma banda vai dizer o seguinte na mensagem, Jesus na autoridade da palavra, de 54.
Às vezes as pessoas ficam e dizem, bem, agora a palavra diz isto, vamos entender exatamente da maneira que está escrito. Isso bem, isso mesmo. Mas essa palavra tem que cair em um determinado terreno ou não produzirá. Ou seja, a palavra certa no lugar errado não vai produzir. Não adianta você querer ir num sistema aí de um homem, levar a palavra à doutrina, está errado. Você tem que levar para alguém que seja a semente certa para receber e tem que estar no lugar certo também. A palavra certa no lugar errado não vai frutificar, não vai produzir. Vê, eu ouvi pessoas serem salvas, elas dizem, eu sou um cristão agora. O Senhor disse que tudo o que eu pedisse em seu nome eu conseguiria. Amém. Eu vou pedir isso. Agora, talvez ainda não seja um terreno certo. Vê? Você não pode pegar cacto e cultivá-lo no barro. Se você colocar cactos em um solo realmente rico, ele morrerá. O cacto cresce na areia. E pegue um pinheiro e coloque na areia, no Arizona, onde o cacto cresce. Ele morrerá, porque não há umidade suficiente. No entanto, ambos estão no solo. Então, deve ser a palavra certa, no lugar certo. Amém. E então acontecerá. Amém. Agora veja, por que esta mensagem não produz o mesmo efeito em todas as pessoas que a ouvem? É como nós dissemos ontem, tem que ter a semente certa para poder receber. Mombana disse, naquele que não é semente, não há nada nele para ser vivificado. Então, é uma palavra que tem que ser uma palavra certa, mas ela somente vai germinar e frutificar no lugar certo e no tempo certo. Então, ela somente vai germinar até que, como eu disse aqui, o crente morra para os seus próprios desejos, para os seus próprios pensamentos e passe então a fazer a vontade de Deus. Amém? Outra mensagem Mombana, relato da viagem à Índia de 57. Agora, sabemos que é bom ter igreja, isso é maravilhoso. Sabemos que é bom ter denominações, elas são maravilhosas. É bom ter seminários, isso é maravilhoso. Mas Cristo nunca nos disse para edificarmos qualquer seminário ou algo assim. Ele disse, pregue o Evangelho. E o Evangelho não é apenas palavra, mas por meio do poder e manifestação do Espírito Santo, que produziria os sinais de Marcos 16, quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A própria palavra está morta até que ela torne uma ação e produza vida. E a menos que um grão de trigo caia no chão, ele permanece só. E então, quando a palavra é trazida para um coração de fé, isso faz com que todas as promessas na Bíblia vivam novamente. Vê? Isso tem que viver. É uma palavra germinada e deve viver se for recebida no lugar certo. Então a palavra, a doutrina correta tem que ser ministrada no lugar correto para pessoas corretas. Sob as circunstâncias certas, cada semente viverá novamente se for colocada sob a condição certa, com motivos e objetivos certos. Ainda que a palavra seja certa, correta, como estamos dizendo aqui, doutrina, né? Se for com outro objetivo, para criar um sistema de homens, não vai funcionar. Então, irmãos, que eu possa dizer isto com reverência e respeito a vocês, como meus irmãos, sabendo que talvez antes que anoiteça, todos nós estaremos no tribunal de Cristo no céu. Olhe, que eu possa dizer isto, essa é a atmosfera que sempre traz a existência, o produto. Então, tem que haver uma atmosfera certa, tem que haver uma ambiência correta, para que a palavra, no local certo, na vida certa, possa germinar e produzir. Então, quando o homem esteve lá no jardim, Mombana disse que o homem, Adão lá, ele tinha o poder da palavra criativa falada. Ele tinha poder para falar algo e aquilo acontecia. Mas desde que a humanidade caiu, ele perdeu essa autoridade, ele perdeu esse poder. Isso foi tirado dele. Mas depois que o segundo Adão veio e nos resgatou, nós temos agora então uma promessa de que um dia nós vamos ter de volta, vamos tomar posse dessa mesma autoridade que Adão tinha lá no passado. E você sabe que o Mombana falava que no dia da manifestação dos filhos de Deus, não é isso? Nós vamos ter o poder da palavra criativa outra vez. Mas o Mombana dizia que a noiva, a igreja, nesse dia, também somente vai poder falar aquilo que Deus lhe der para dizer. Da mesma forma como ele dava para o seu filho. Não sou eu mesmo que faço as coisas para mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
E assim, naquele dia, a noiva falará as coisas que o pai lhe ensinará a dizer. Mas você não tem que esperar só lá na manifestação dos filhos de Deus, na adoção plena da igreja, para você então ter esse poder. Eu quero dizer para você que aqui, se você tiver a palavra certa, no espírito correto, no tempo certo, posicionado corretamente, você também vai ter um poder de uma palavra de autoridade, uma palavra criativa. Porque uma banda diz que nós somos criadores de atmosfera. Nós somos pequenos deuses, não é isso que uma banda falava? Deuses, pequenos messias, deuses amadores, pequenos deuses amadores. Então, você pode exercer esse mesmo tipo de poder, ainda que com uma certa limitação, mas ele vai te dar esse poder se você tiver a palavra certa, no tempo certo. Quero ler algo aqui, a maneira provida por Deus de aproximação para companheirismo, 60. Simplesmente posso ver Adão e Eva descendo pelo jardim, os ventos soprando, e Eva, a noiva, dizendo, Adão, o vento está muito forte, está me descabelando toda. Aí uma mãe disse que Adão chegava e dizia para o vento, né, paz, vento, acalma-te. Ele tinha esse poder. Ele tinha a palavra criativa. Veja, o homem foi realmente feito para ser um Deus, um pequeno Deus. Era isso que Adão era lá no jardim. Sabia disso? A Bíblia disse, Jesus disse, se eles chamaram a quem a palavra de Deus veio, o qual eram os profetas, se eles eram deuses, então como vocês podem me condenar quando digo que sou filho de Deus? Então se a palavra de Deus foi enviada para nós que somos seus filhos, somos pequenos deuses. Os profetas eram considerados deuses. Ao homem foi dado, feito um Deus menor, e dado domínio sobre a terra. Essa é a razão pela qual o mundo hoje está gemendo, esperando pelas plenas manifestações dos filhos de Deus. Há um grande, profundo e abençoado ensinamento nisto, de que um dia o homem ainda voltará ao seu lugar certo, e o seu domínio será a terra. E ele falará para a árvore, ou para a montanha, ou para qualquer coisa, e isso simplesmente irá para o lugar exatamente como estava programado para ser. Mas como disse, você também tem um certo poder agora. Né? Não importa qual o problema que você tem, diga esse monte, mova-te. E ainda que você olhe pelos seus olhos físicos e não vê um monte se movendo, a Amanda disse, naquele exato momento um grãozinho já se moveu. Alguma coisa está acontecendo. Agora esse poder é dado no tempo certo, para filhos certos, com uma palavra certa, posicionado corretamente na palavra. E veja, uma banda também disse que, como eu disse, os filhos de Deus manifestados, eles vão ter este poder, eles vão ter essa autoridade para ordenar uma cura ou qualquer outro prodígio, qualquer outro sinal lá na sua plena adoção. Mas como eu disse, quando um filho ele é posicionado, a palavra tem também que se cumprir na vida dele. Outra mensagem aqui, a ele ouvir, 60. Sabe o que acontece quando aquele menino se tornava de uma certa idade? Aquele menino era adotado na família. Agora, o que eles faziam? Levavam-no para um lugar público, colocavam-lhe uma túnica especial e faziam uma cerimônia. E todas as pessoas da cidade se reuniam e olhavam. E então eles olhavam para este menino e o pai tinha uma cerimônia de adoção. Não perca isso, depois que o filho era adotado, seu nome no talão de cheques era tão bom quanto o de seu pai. É para aí que Deus está tentando levar a sua igreja. Apenas dizer a esta montanha, mova-se, e ela se moverá. Autoridade, filhos de Deus. Toda a criação está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus, esperando um lugar onde o enfermo será um levante-se. E será assim. Os cegos receberão sua visão, os surdos e os mudos. Oramos por eles agora, mas então você ordenará isso. Não foi dito, esses sinais seguirão os que creem, eles orarão pelos enfermos. Ele disse, eles expulsarão demônios. Não eu irei, eles irão. Se você disser esta montanha, não se eu disser, se você disser esta montanha, mova-se e não duvidar em seu coração. O que precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. É isso que uma banda aqui está tentando nos instruir. Você com a palavra certa, posicionado corretamente, Deus te dá essa autoridade. Como eu disse, as engrenagens vão trabalhar, vão operar junto e as coisas vão acontecer. Porém, observe que a noiva, ela somente, como eu disse, vai poder falar aquilo que Deus mesmo disser a ela para falar. Porque será o próprio Deus falando através da igreja.
Quero ler isso, a palavra falada é semente original 2. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o Pai mostrasse primeiro a ele. A harmonia entre Deus e Cristo. Por isso que os dois eram um. Estavam em harmonia, estavam em união. Mas é isto, não era o Cristo fazendo, era Deus no Filho fazendo as obras. João 5,19, do mesmo modo fará a noiva. Se você está em unidade com o Pai, como Cristo estava, você pode dizer como Cristo, você pode dizer eu e Deus, eu e o Pai somos um. E então você vai ver Deus, o Pai, na tua vida, operando da mesma forma como atuou no seu filho. Isso não é uma coisa que está distante da igreja, está acessível à igreja. Acontece que um simples arrazoamento de uma dúvida que Satanás pode colocar na mente do Filho de Deus impede de ele tomar posse dessa promessa, que é dela, pertence à igreja. Amém? Só que tem que ser, como eu disse, é uma palavra certa, no tempo certo. E não duvidar, e não arrazoar. Olha a harmonia entre Deus e Cristo, João 5,19. Do mesmo modo fará a noiva, e ela mostra a ela a sua palavra de vida. Ele mostra para ela, e ela a recebe. Ela nunca duvida disto. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte, pois se a semente foi plantada, a água fará brotar novamente. A palavra está na noiva e a mente de Cristo para saber o que ele deseja fazer com a palavra, e ela o faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Ou seja, ela pode trazer à existência coisas que não existem. Porque o Abraão disse que a descendência de Abraão faria isso. Abraão fez isto. Os filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Nós temos esse poder também. E Jesus disse, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras do vosso pai Abraão. Mas nós temos que ter esse mesmo espírito que estava no pai Abraão. Então isso germina, então o Espírito Santo arrega até crescer e servir a um propósito. Ele só faz a sua vontade. Amém. Eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los a fazer diferente. Eles têm assim, diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Então eles farão as obras de Deus. Então veja, a salvação e o perdão dos pecados está disponível hoje gratuitamente, sim, para todos nós, para todo pecador. Então, tudo que ele precisa fazer melhor é estar no lugar certo, crendo na palavra certa e posicionar-se por isso. E o lugar certo de Deus não é numa determinada igreja ou denominação específica, ou num tabernáculo da mensagem, não é isto. O lugar certo de Deus, onde você deve se identificar, é no Cordeiro de Deus e é na sua palavra. Amém. Somente. Vamos ler outra mensagem, o lugar provido por Deus para adoração. Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. Lá no Egito, naquela noite, quando era para ter um cordeiro morto na Páscoa, para a proteção do povo, nós vemos que Deus tem um lugar, uma condição. Não importa quão jovem ou quão antigo o sacerdote ou clérigo, seja o que for, você deve estar neste lugar certo. Tudo fora deste lugar perece. Você deve estar neste lugar, um lugar que Ele providenciou. Agora, nós poderíamos gastar muito tempo nesta tarde explicando isto, que seria apenas revisar o que já sabemos, que como Cristo prefigurou nos tipos do cordeiro sacrificial, como ele devia ser puro, macho, sem mancha, como deveria ser morto pelos anciãos, e como aquele sangue devia ser espargido sobre a porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. E sobre este sangue derramado foi o lugar que Deus se encontrou com o adorador, quando o anjo da morte passou pela terra. Eu creio que já estamos prontos para sair do Egito um desses dias e iremos direto à terra da promessa. Amém. Este é o tempo para irmos ao lugar correto e parar com este alvoroço por aí. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Saia disso e descubra onde é este lugar, porque há morte em todos os demais lugares, exceto no seu lugar escolhido, que é Cristo, né? A morte vai golpear tão certo quanto há o mundo, se não estivermos em seu lugar escolhido. Mas onde ele escolhe, a morte não pode entrar. Se você está posicionado na doutrina correta, a dúvida não pode entrar e não pode desfazer a obra, não pode romper ou quebrar uma promessa de Deus. Se você está posicionado na palavra certa, com o espírito certo, com a atitude correta, no tempo certo, você vai ver o milagre de Deus. Como diz uma banda, algo vai acontecer. Então veja, Deus ele tem chamado os seus filhos de todas as eras, e cada um no seu próprio tempo oportuno,
para crer na palavra certa para o seu dia, para desempenhar um papel específico. Cada um dos filhos de Deus tem um chamado, um propósito específico. E cada um precisa saber qual é o exato lugar que ele deve estar. Eu, você, todos nós temos que saber exatamente que lugar que Deus quer que nós estejamos, para fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E somente então é que você vai colher os resultados disso. Foi também que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 7,20, cada um fique na vocação em que foi chamado. O que Paulo quis dizer com isso? Não tente ser o que você não é. Não tente fazer o que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo para o qual Deus te vocacionou para ser e fazer. Não tente fazer o que você vê outros fazerem. O outro está fazendo isso, deu certo para ele, eu vou fazer também. Não. Procure saber o que Deus quer que você faça. Esteja no local que Deus quer que você esteja. Tente descobrir o que Deus quer que você faça. E quando você descobrir o que quer, então o que você vai fazer? Então faça o melhor possível. Descubra o que Deus quer que você faça. Qual é a tua vocação? E faça da melhor forma. Independente dos resultados. Independente se a coisa saiu errado. Né? Isso vale para todas as coisas, meus irmãos. Tanto no espiritual quanto no natural. Né? Thomas Edison teve a vocação de criar o que ele criou, uma lâmpada elétrica. Mas ele teve que fazer 7.000 experimentos até chegar na lâmpada elétrica. Imagine se ele tivesse desistido na 10ª tentativa, ou na 100ª, na 1000ª. Ele teve que fazer 7.000 experiências para então saber ou chegar na lâmpada correta como nós temos hoje. Então, ele sabia qual era a vocação. Então, não importa dos resultados. Se você sabe o que Deus quer que você faça, faça! Ainda que tudo está saindo errado, faça mesmo assim. Porque é no tempo certo que a palavra vai germinar e frutificar. Amém. Deseje fazer a vontade de Deus, mas espere Deus cumprir ou fazer com que as engrenagens todas combinem e produzam os resultados que você quer. Então é isso. Então não importa se você está fazendo alguma coisa saiu errado. Só porque Paulo ele foi posto numa cadeia, quer dizer então que tudo que ele fez estava errado? Não. Só porque às vezes você pode ser perseguido por causa do tipo de fé que você tem, então você está errado? Só porque às vezes você pode ser perseguido por algum familiar que não crê como você, ou por pessoas próximas a você, isso não quer dizer que você tropeçou porque você está fora do caminho. Você tem que entender que por você estar posicionado na coisa certa, no tempo certo, no lugar certo, há uma aprovação que tem que acompanhar isto. A Banda disse isso, e a palavra está nos mostrando também isso, que há perseguição para aqueles que seguem a Cristo e a sua palavra, que se posicionam por ela. Mas veja, como disse Mambana, né? Ele diz uma mensagem, Deus sabe o que está fazendo. Ele cuida dos seus filhos. Deus tomará conta do resto, meus irmãos. Apenas saiba o que Deus quer que você faça. E esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Amém. Quero ler só mais alguma mensagem aqui para nós concluir. O cordeiro e a pomba. Agora, tenho certeza de que encontramos muitas imitações de identidade. E uma personificação, meu amigo. Uma pessoa que se faria passar por algo é a pessoa mais miserável que eu conheço, tentando se passar por uma outra coisa que Deus não chamou para ele ser ou fazer. Não é muito melhor ser você mesmo? Como o congressista Upshaw costumava dizer, não tente ser nada que você não tem. Bem, isso é muito bom. Não tente ser nada que você não é. Seja você mesmo. E então, se você quer ser um cristão, basta pedir a Cristo. Ele tirará toda a sua velha natureza, colocará uma nova natureza. Então, você não precisa personificar nada, é apenas sua vida normal que você está vivendo. Você não está se esforçando para ser um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Essa semente aqui foi germinada, foi vivificada pela palavra. Amém. Outra mensagem, a Rainha do Sul, 58. Você nunca se tornará um olho se você for um ouvido. Lembre-se disso. Você só vai bagunçar o corpo até chegar ao seu lugar certo e permanecer lá em sua vocação. Se você é um diácono, continue sendo um diácono. Se você é pastor, continue pastor. Mas não tente ser algo que você não é. Não tente estar no lugar que Deus não te chamou para estar. Seja apenas o que você é. Se você é apenas um dedo ou uma unha, seja bom. Deus lhe dará o seu lugar na glória. Outra mensagem, investimentos. Não tente tomar lugar de nada além de um empresário, seja o que for que Deus te chamou para fazer. Se você for chamado, tem essa vocação para ser empresário, seja empresário.
Mas não tente ser um pregador, porque já temos bastante dificuldade mantendo isso correto de qualquer maneira. Você sabe que tem muita coisa assim, né, na denominação. Tem pessoas na denominação, tem ministros que têm vocação para administrar empresas e lojas e tudo, então eles acham que por causa do natural deles, eles podem administrar uma igreja, porque pensam que também é como se fosse uma empresa. Então tem ministros e pastores que são isso, são bons empresários. E acho que pode levar isso aqui para outra coisa. Não, o profeta está dizendo isso. Olha, se você for chamar para ser empresário, tem dom para isso, trabalha nisso. Mas não queira ministrar, não queira pregar só porque você acha que pode fazer isso. É por isso que todo mundo aí está... Muitos ministros são assim, né? Entram na vida pública, política, ser candidato a vereador, deputado, isso porque tem a lábia, tem discurso, isso, tem uma boa retórica. É porque eles têm talvez o chamado, sim, para ministrar, para pregar, mas é o dom que Deus concedeu a eles para aquilo. Então eles usam o dom que é deles, latente, mas usam para outra coisa, para outro fim. Umbanda disse, o dom tem que estar no seu local exato. Amém. Então, e você confunde tudo isso. Então, vamos ficar como Deus nos chama para ser. E eu acho que para os leigos é uma coisa boa para nós tentarmos permanecer. Mas uma mensagem, influência. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar o seu lugar. Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. Nem é você que escolhe a posição que você está exercendo. É Deus que já determinou para você. Deus ordenou. E ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. Então, tudo que você tentar fazer vai dar errado, né? Outra mensagem, como a águia agita o soninho, que a igreja pentecostal precisa é de uma limpeza. Ela precisa de uma lavagem, precisa de uma limpeza, de uma santificação. Gente, vocês não são do mundo. Não se padronize como as outras pessoas. Não tente padronizar como uma estrela de cinema. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Não tente ser cita alguns personagens aqui, não sei se é cantor, se é ator, Matt Dillon, não seja um Pity Body Ernie, ou qualquer seja o seu nome, ou algum desses homens. Não ame as coisas do mundo. Se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Então veja, quando nós recebemos então Cristo, que é a sua palavra, e aceitamos fazer a vontade de Deus, todas as suas promessas então estão liberadas para nós. Nós temos acesso à palavra, às bênçãos, aquilo que Deus está prometendo para nós, de vivermos uma vida de autoridade, de vermos você ser bem sucedido nas coisas que você está fazendo. Nós temos uma promessa em cima disso também, mas você precisa estar fazendo a coisa certa, crendo na coisa certa e fazendo a vontade certa. Não a tua vontade, como diz o Umbanda aqui, mas a vontade de Deus. Então, quando nós recebemos esse Espírito de Cristo, de tentar fazer a vontade de Deus, então nós temos essas promessas disponíveis para nós, estão acessíveis a nós. Mas tem que ser um vínculo entre Deus e nós para ser criado, para essas promessas serem liberadas. Mas isso não é exatamente porque é alguma coisa que nós exatamente fizemos, é por amor de Deus por nós. Quando o amor de Deus chega no lugar certo e na hora certa para nós. Amor divino, é uma Umbanda que fala isso. Deus nunca disse, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu farei. É Deus fazendo. Deus, sem quaisquer condições, Ele enviou seu Filho para morrer em seu lugar e resolver a questão do pecado. Não teve nada a ver com o que você pensa sobre isso. Deus fez isso de qualquer maneira. Amém. Amor divino colocado sob pressão. A graça soberana tem que tomar o seu lugar. Isso é tudo que existe quando o amor divino está colocado no lugar certo. Outra mensagem aqui, manto usado. Todas as coisas terão que operar juntas. Tudo terá que se moldar no seu devido lugar. Que coisa! Se isso não trouxesse coragem para um cristão, nada pode dar errado, afinal. Não é a nossa batalha, é dele. Não é a nossa sabedoria, é a dele. A única coisa que tínhamos que fazer era colocar nossa fé e confiança ali, e ficar quietos e ver a glória de Deus. Amém. Ver como ela se move para o seu lugar. E cada roda se move. Pode estar espalhada de um lado para o outro, mas se moverá para o lugar certo quando Deus falar a palavra. Amém? Amém. É isso, irmãos. É uma palavra simples aqui que eu
estou tendo aqui com os irmãos, no nosso culto familiar, né? E eu só quero encerrar aqui com essa mais uma mensagem. Tem outra aqui que eu não vou ler, mas eu quero encerrar com essa mensagem aqui do Umbanda. O poder do diabo, 55. Redimido pelo sangue do Cordeiro, chamado, separado, uma igreja comprada, lavada e passada a ferro, sem mancha ou ruga, é para isso que ele está vindo. Que Deus nos ajude a colocar a nossa fé no lugar certo. Esta noite ou esta manhã, ir para o campo de batalha lá e dizer: Satanás, você é um mentiroso. Jesus Cristo morreu para me libertar e isso é meu. Saia daqui. É isso. É essa autoridade que Deus tem concedido a cada um dos seus filhos que se posicionam pelo certo, no local certo, com a palavra certa. No tempo certo, diz o Senhor Jesus. Nós veremos a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus uma palavra de oração. Eterno Deus, Pai querido, nesse humilde culto que aqui tivemos, Senhor, relembrando tudo isso que nós lemos, as Escrituras, nós te somos gratos, Senhor, por saber que Tu tens se mantido firme a Tua palavra e cremos que tudo que foi lido aqui acerca da Tua palavra é a verdade. Amém. Que se nos posicionarmos em buscar fazer a Tua vontade, nós viveremos uma vida de autoridade. Tudo que temos que fazer é exatamente o que o Teu Cristo fez. Aceitou ser ensinado e instruído corretamente por Ti, por meio da Tua palavra. Então, conhecendo a Tua vontade, se apossou disso para fazer aquilo que Tu queria, estando no lugar que Tu queria que Ele estivesse, e Ele colheu os resultados. E hoje nós entendemos, Senhor, que quando estamos na mesma sintonia, no mesmo espírito que o Teu Cristo, clamando a Ele, mas estando numa posição correta, com um espírito correto e com uma mentalidade correta, como a irmã de Lázaro, Senhor. O profeta disse que ela esteve no tempo exato, com a palavra certa, com uma atitude mental correta, ela disse a coisa certa, ela não murmurou, ela não pôs dúvida naquele com quem ela estava se dirigindo, mas ela sabia que poder estava nele. Amém. E se nós tivermos essa mesma postura, nós criaremos um vínculo, uma conexão contigo, e aquilo que nós de fato, então, Senhor, ligarmos aqui na terra, será ligado por Ti nos céus. Amém. E o milagre tem que acontecer. Amém. Então, Senhor, ajude a Tua igreja, ajude os Teus filhos que aqui estão, Senhor, a se posicionar por aquilo que é correto, a continuar sendo treinado, instruído, ensinado corretamente na Tua palavra, para dizer a coisa certa no tempo certo. Pode ser, Senhor, que alguns filhos Teus, como ministramos, estudamos ontem, verdadeiros filhos de Deus, às vezes, não são estabelecidos como filhos porque estão no local errado, crendo em uma mentira, em uma coisa que é pervertido, que não está certo. Ó Senhor, nesta manhã, que algum filho Teu que esteja nessa situação, que talvez esteja ouvindo esse áudio, que ele possa ser estabelecido corretamente e ser conduzido pelo Teu Espírito para estar no local certo que Tu planejou para ele, confessando a palavra correta para que ele possa, de fato, então, ter os resultados pelos quais Tu mesmo almeja para ele. Porque hoje vimos mais uma vez, não é uma promessa apenas para Israel, é para toda a igreja. Tu tem pensamentos bons para conosco, pensamentos bons, não de mal. E nós queremos apenas fazer isto, então, Senhor, nos ajude, Senhor, a nos posicionar pelo correto, a crer no correto e receber a Tua promessa. Amém. Que nós possamos ser testemunhas vivas desse poder, Senhor. Ainda que sabemos que no dia da manifestação dos Teus filhos, algo muito surpreendente será visto e testemunhado pelas nações. Mas aqui mesmo, Senhor, nessa postura que estamos aqui, temendo a Ti, buscando a Ti, confiando em Ti, posicionados em Ti na Tua palavra, que Tu possas dar a Teus filhos uma palavra de autoridade. Amém. Que eles tenham a palavra certa e que eles colham os resultados dessa palavra, Senhor. Não deixe, Senhor, nenhum filho Teu ser envergonhado, Pai. Tua palavra permite que cada um que se posicione por ela viva com autoridade. Conceda isso, Senhor. Conceda isto conforme a Tua palavra. Crendo que Tu farás isso, nós pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. É isso, meus irmãos.